Mesmo após 7 anos do seu lançamento, Red Dead 2 é um jogo que continua nos surpreendendo com seus detalhes escondidos e momentos que passam desapercebidos por muitos jogadores. E hoje, no 32º episódio das Coisas que Você Não Sabia, nós vamos explorar mais algumas dessas pérolas, incluindo segredos sobre o Arthur e interações com NPCs que revelam mais do que imaginávamos. Você já se deparou com esse homem na beira de uma estrada que se acidentou e pede ajuda para cuidar da sua carroça? Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê você não deve ajudá-lo. Eu também vou mergulhar em uma das teorias mais polêmicas de todo o jogo, que apontam que a Abigail estaria traindo John com o médico de Strawberry. Será que o John é corno ou tudo não passa de um devaneio? Mas antes da gente falar desse e mais tópicos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu por acaso já passou horas em frente à tela jogando Red Dead e terminou o dia com aquela dorzinha de cabeça chata? Eu sei bem como é isso, até porque eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Eu ficava com bastante dor de cabeça, tinha dificuldades para dormir e não entendia o porquê. Eu cheguei até a ir ao médico por causa disso, e foi lá que eu descobri sobre o mal que a luz azul das telas fazem para os nossos olhos. Foi por isso que eu comecei a utilizar os óculos Ascender da Avenir, que bloqueiam aquela luz azul prejudicial das telas, te ajudando a reduzir o cansaço visual e preservando a qualidade do teu sono. Desde que eu comecei a utilizar os óculos Ascender, jogar por horas se tornou muito mais confortável. Eu costumava terminar as minhas jogatinas com os olhos ardendo e aquela dorzinha de cabeça chata, mas agora isso é coisa do passado. Além de ajudarem a reduzir a tensão ocular, eu percebi que a minha concentração melhorou bastante durante as partidas, principalmente em jogos que exigem reflexos rápidos, como FPS, por exemplo. E o melhor, o design é super moderno e combina até mesmo no dia a dia. E tem mais, a Avenir preparou um desconto super especial para os inscritos aqui do canal do OEG, com um desconto não de 10, não de 20, mas sim de 40% para quem comprar o óculos pelo primeiro link da descrição. Só não dorme no ponto e perde essa oportunidade porque ela é válida somente por 48 horas e eu não tô brincando. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar o vídeo com o pé direito, eu vou falar de uma sugestão muito bacana que foi enviada pela inscrita Exagerada no último episódio dessa série. Segundo a Isa, ela estava cavalgando em campo aberto quando se surpreendeu com uma coisa inesperada, pois o Arthur começou a cantar. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. Poor lonesome cowboy and a long ways from home. Her parents don't like me, they say I'm too poor. They say I'm unworthy to enter her door. Oh baby, I've told you before, to make me a pallet, I'll lie on the floor. Sim, você não ouviu errado. Em algumas raras ocasiões durante o free run, é possível que o Arthur comece a cantarolar num tom mais baixo. Eu não faço ideia do requisito para ele começar a fazer isso, tanto que durante as minhas jogatinas em off, eu me lembro de apenas umas 2 ocasiões em que isso aconteceu. Mas pesquisando na internet, eu achei uma maneira bem fácil de provocar essa situação, que funciona tanto com o Arthur quanto com o John no epílogo. Para fazer isto, basta começar a beber enquanto estiver andando a cavalo, mas apenas a ponto de deixá-los um pouco bêbados, tendo em vista que se tu beber demais eles vão acabar desmaiando. Depois disso tu vai querer cavalgar num ritmo de médio para lento, quase que trotando com um cavalo, pois esse é o ritmo em que o Arthur pode começar a cantar, já que se tu estiver muito rápido ele não canta. But the cowardly killer that shot Mr. Miller has laid old Otis in his grave. Yeah! Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Poor Otis had a wife, more for his life, 3 children, they were brave. Como deu pra ver, foi bem fácil fazer o Arthur cantarolar nessa condição, sem contar que a versão bêbada é muito mais engraçada. Mas existe uma alternativa melhor para quem joga no PC através do mod Arthur's Melodies. Criado pelo modder Red Pads, esse script permite que o jogador possa fazer o Arthur cantar a qualquer momento com um simples aperto de uma tecla. Eu vou deixar o link desse mod na descrição para quem quiser instalar. Mas e tu, por acaso sabia que isto era possível ou tu faz parte da grande parcela de
de jogadores que não conhecia esta curiosidade. Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. Partindo para o acampamento da gangue, eu vou mostrar um evento aleatório bem interessante, que eu pensava ser bem manjado, mas foi através do comentário do inscrito Gustavo Freitas que me sugeriu essa curiosidade que eu descobri que estava errado, já que uma penca de gente deu like no comentário e respondeu falando que não conhecia. A curiosidade é um evento no acampamento envolvendo o Bill Williamson e a caixa de doações. Caso você esteja perambulando pelo acampamento, existe a remota chance de tu ver o Bill indo em direção a ela, de maneira bem suspeita, e caso tu fique observando, vai testemunhar esta cena. Como deu pra ver, o Marion simplesmente roubou dinheiro da caixa de doações, mas o pior não é nem isso, mas sim o fato de que a Rockstar não criou nenhum diálogo para o Arthur confrontá-lo, então se tu for falar com ele imediatamente após isso, eles vão conversar normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas como que é aquele ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vai que foi por isso que o Arthur não falou nada. Partindo para o próximo tópico, eu vou falar de um dos melhores eventos aleatórios de todo o jogo, que com certeza é o que mais desperta curiosidade entre os jogadores. Caso tu esteja passando por esta região do mapa, próximo da cabana onde o Colm prende o Arthur, existe a remota possibilidade de tu encontrar este homem. E caso tu se aproxime, vai escutar uma historinha e receber um pedido bem inusitado. Who put a rock in the middle of the road? Hey, you there? Aye. Would you mind watching my stuff while I head to find another wagon? Sure. You're a kind man. I'll be back, fit as a fiddle. Boss ain't gonna be happy about this. Could swear there normally ain't rocks on this road. Como deu pra ver, o homem contou que se envolveu num acidente por conta de uma pedra no meio da estrada. E olha que baita acidente, hein? A batida foi tão violenta que até mesmo seu cavalo faleceu, com todas as mercadorias espalhadas pelo chão. O condutor também está bem zonzo, pois provavelmente bateu a cabeça durante a colisão. Após ouvir o diálogo, nós temos a opção de ajudá-lo ou não. E como o Arthur é um bom samaritano, nós vamos aceitar o pedido e cuidar das mercadorias para o homem. Num primeiro momento, eu aproveitei esse tempo para limpar todas as minhas armas, dei aquela bela escovada no pé de pano, já aproveitei e dei um chamego no meu parceiro, finalizando com aquela limpeza 5 estrelas. Depois disso tudo, nada do cara aparecer. E como o diabo só tenta quem anda ao lado de Deus, me deu aquela vontade de dar uma olhada nas mercadorias. Aí uma coisa leva a outra. Eu peguei alguns itens e já tava justificando a vagabundagem como uma espécie de pagamento por todo aquele tempo que eu tava ali esperando. O problema é que um baita tempo se passou e não houve nenhum sinal do retorno do homem. Inúmeros dias se passaram, com o Arthur presenciando o sol se pondo e nascendo, mas simplesmente nada aconteceu. Teria algo acontecido com o condutor? Será que existe algum período específico para ele retornar? Esta é a grande dúvida deste evento aleatório. Tanto que é comum ler diversos posts lá no Reddit de jogadores relatando que ficaram horas da vida real o aguardando, mas ele nunca apareceu. Mas para surpresa de todos, a resposta para esse mistério é mais simples do que parece. Para desvendarmos isso, nós iremos dar load no save e voltar para este mesmo evento aleatório, novamente aceitando ajudar o homem, mas dessa vez nós iremos segui-lo para ver onde que ele vai. Será que o homem desmaiou por conta da sua concussão? Ele foi sequestrado no caminho? Ou seu chefe o matou por ter arruinado o transporte? Senhoras e senhores, preparem-se para uma resposta surpreendente. Bom, quem dera que a resposta fosse alguma das hipóteses que eu acabei de citar, pois como podemos ver, o vagabundo simplesmente se escora na árvore mais próxima e começa a dormir. Isso mesmo, enquanto tu ficou dias aguardando o malandro aparecer, na verdade ele tava ali a poucos metros tirando aquela pestana. Depois de perceber que eu fui passado para trás, eu me liguei que na verdade o condutor tava bêbado. Dá pra perceber isto pela forma como ele caminha, falando de maneira embargada, e isto também explica o acidente, pois convenhamos, a rocha que ele colidiu e falou que tava
estava no meio da estrada, na verdade estava bem fora dela. Inclusive, se não fosse a rocha, ele teria ido morro abaixo e certamente teria falecido. Mas a prova cabal que pode confirmar a teoria de que ele estava bêbado é o fato de podermos encontrar várias garrafas de moonshine entre os destroços. Então é bem provável que ele estivesse mamado. Mas e tu, acredita na bondade do ser humano e pensa que o homem bateu a cabeça e por isso acabou desmaiando naquela árvore? Ou acha que ele é um malandrão que ficou bebaço, bateu a carruagem e depois foi tirar uma soneca na árvore mais próxima? Me conta a tua teoria aí nos comentários e o tempo que tu ficou aguardando. Já aproveita que tu vai pausar o vídeo para comentar e clica no link da Friga Games no topo da descrição. Lá é o lugar certo para tu garantir os teus jogos de PlayStation e Xbox, com o diferencial da Friga sendo os preços baixos e a entrega super rápida. Todos os jogos comprados até as 9 da noite são entregues no mesmo dia, incluindo finais de semanas e feriados. Então não tem desculpa para tu não garantir aquele jogo novo pro final de semana. Como todo jogo da Rockstar, o Red Dead 2 é repleto de colecionáveis que precisamos completar para atingir os 100%. Um deles são os túmulos dos membros da gangue, que apesar de não serem colecionáveis na essência da palavra, são locais que precisamos visitar para que o Arthur faça uma anotação no seu diário. Todos os membros queridos que pereceram durante o caminho recebem uma lápide. Nós podemos visitá-las logo após a pessoa falecer, com o Arthur prestando as suas condolências ao velho amigo. Mas a curiosidade aqui está na mudança de expressão do Arthur ao se aproximar dessas lápides, pois como podemos ver, esta é a expressão normal do Arthur durante o free run quando não tá fazendo nada. Agora esta é a expressão próximo da lápide, quando todas as memórias dos seus falecidos amigos vêm à tona. A mudança é evidente, com o Arthur ficando super triste, quase que chorando. É bem provável que tu não tenha percebido este detalhe, pois ele só pode ser visto caso tu realmente procure. Pois convenhamos, a gente não tem o costume de ficar olhando para o rosto do Arthur, principalmente no modo em primeira pessoa. Mas tu sabia que esta não é a única ocasião em que o Arthur pode chorar no free run? Isso mesmo, o Vander postou um vídeo há um tempo atrás mostrando outra ocasião em que isto pode acontecer no jogo. Eu vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição para tu assistir logo depois desse aqui. Também já me conta se tu conhecia ou não este detalhe. E caso tu goste desses detalhes incríveis, saiba que eu tenho uma série aqui no canal dedicada a falar especialmente sobre eles. O link para essa série também estará aí na descrição. Para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de uma teoria bem popular entre os jogadores acerca da Abigail Roberts e o médico de Strawberry. Como todos lembram, durante a missão A Vida Não Para, a Morena arruma um emprego no estabelecimento, enquanto John arruma um bico fazendo frete para o rancho Prughorn. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. Até aí tudo dentro da normalidade, tendo em vista que a dupla tá tentando levar uma vida honesta desde o término do capítulo 6. Mas o problema começa no término da missão, como ser um fazendeiro para iniciantes. Nela existe uma cutscene com o John e o Jack tomando café, enquanto a Morena se prepara para ir à cidade. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Como podemos ouvir, ela diz que vai até Strawberry para trabalhar, pois arrumou um emprego como faxineira no consultório do médico. Logo depois dessa cutscene, a missão acaba e nós partimos para o free run. Tendo em vista que a Abigail acabou de sair para a cidade, alguns jogadores tiveram a ideia de visitar o consultório para ver a Abigail no emprego. Afinal de contas, estamos falando do Red Dead 2, o jogo mais detalhado da história, então não seria uma baita surpresa caso isto fosse possível. Mas chegando lá, descobrimos que o consultório do médico está fechado. E o pior, com uma placa na porta dizendo, abre aspas, sair para pescar, fecha aspas. Diante desses elementos, a teoria sugestiona que esta placa seria uma espécie de álibi, um disfarce para manter os clientes longe do estabelecimento enquanto o médico dá uma bela sabugada na Morena. Uma coisa que respaldaria esta teoria é o histórico da Abigail, que como todos devem lembrar, era uma prostituta no passado, tendo se relacionado com quase todos os homens da gangue antes de se apaixonar pelo John. Mas será que esta teoria faz algum sentido? Bom, chegou a hora de analisarmos. Para começar, vale a pena ressaltar que o consultório do médico de Strawberry nunca está aberto no jogo. Tu pode visitar ele com Arthur durante todos os capítulos, que a porta estará trancada e a mesma placa de pesca estará lá, sinalizando que o médico não está na cidade. Mas uma coisa que muitos não sabem é que o jogo fornece uma justificativa para a ausência do médico. Ela pode ser encontrada na edição
edição 30 da Gazeta de Nova Hanover, na matéria intitulada como Fuga dos Prisioneiros. Esse artigo relata os acontecimentos da missão Bem-aventurados os Mansos, quando Arthur liberta o Micah da cadeia e o loiro do capeta causa toda aquela confusão, deixando inúmeros cadáveres pelas ruas. O artigo relata que o médico ficou tão chocado com a violência e impressionado com o número de mortos que resolveu sair da cidade e nunca mais foi visto desde então. A placa de sair para pescar pode indicar que ele partiu para um período sabático, mas o problema é que anos se passam desde o capítulo 2 e a mesma placa permanece lá. Inclusive, um fato curioso é que o estabelecimento contém um interior plenamente desenvolvido, indicando que, originalmente, a Rockstar tinha planos de tornar o local acessível ao jogador, e considerando a narrativa, o consultório provavelmente ficaria disponível durante o epílogo. Mas o problema é que o local nunca reabriu, com a mesma placa permanecendo ali por todos aqueles anos. Eu suponho que esse seja mais um dos inúmeros conteúdos removidos do jogo, que, como eu expliquei nesse vídeo, a Rockstar deixou de lado por conta de uma série de problemas no desenvolvimento, incluindo prazos apertados e polêmicas trabalhistas. Então, na minha opinião, a Abigail não estava tendo um caso extraconjugal com o médico. Ela era muito apaixonada pelo John, até demais na minha opinião. Ela aturou toda aquela imaturidade do John durante os capítulos iniciais e até mesmo as cabacices durante o epílogo, que colocaram tanto a Abigail quanto o Jack em perigo. Se ela fosse mesmo capaz de trair o John, muito provavelmente teria dado um pé na bunda dele há muito tempo, pois, na minha opinião, ela só seria capaz de traí-lo caso não o amasse mais. E verdade seja dita, o John não era um partido tão bom assim, a ponto da Morena querer ficar com ele só por mera conveniência. Mas e tu, concorda com a minha opinião ou acha que o John é um baita chifrudo? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E já que estamos falando do interior secreto do médico de Strawberry, você sabia que existem diversos outros interiores desenvolvidos no jogo, mas que por alguma razão a Rockstar não deixou acessível ao jogador, desde uma loja de itens gerais no Rancho Emerald até um corredor secreto no subsolo da penitenciária de Sísica. E isto é apenas uma amostra das salas secretas que eu mostrei nesse vídeo. Caso tu queira conhecer todas, basta assistir a este vídeo, do qual o card para tu clicar vai aparecer na tela daqui a alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do AEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um deles é escolher o assunto dos vídeos, inclusive o tópico desse vídeo foi escolhido pelos membros em uma enquete. Outro benefício é o sorteio mensal das canecas do AEG. O sorteio de janeiro foi realizado no último sábado, consagrando os membros G. Elson e Juan como campeões. Mas se tu não ganhou, não precisa ficar triste, pois o próximo sorteio já é no dia 19 de fevereiro. Então continua como membro para ter acesso a este e mais benefícios. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, o vídeo explorando interiores secretos. Na direita, a playlist das coisas que você não sabia, com mais de 30 episódios para você se tornar um especialista no Red Dead 2. A gente se reencontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!